Naquela madrugada em que o céu parecia rasgado por relâmpagos e a estrada de terra virava um rio de lama, o fazendeiro percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Fala, pessoal do canal, como vocês estão hoje? Eu estou muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma história de amor. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo, qual sua cidade e que horas são. Seu comentário é muito importante. Vamos lá. Ele ainda não sabia o nome dela, nem de onde vinha, nem o que o destino estava prestes a fazer. Mas bastou enxergar aquele vulto caído à beira do caminho para entender que algumas histórias começam exatamente no momento em que tudo parece perdido. Miguel Ávila era conhecido por todos na região como um homem calado, forte, desses que falavam pouco e observavam muito. Dono de uma grande fazenda de gado no interior, acordava antes do sol, trabalhava até o corpo pedir descanso e dormia com a consciência tranquila. Não tinha esposa, não tinha filhos, apenas a terra, os animais e uma rotina que se repetia havia anos. Naquela noite, porém, ele voltava mais tarde do que o normal, depois de resolver um problema com uma cerca caída perto do rio. Os faróis da caminhonete cortavam a escuridão quando algo chamou sua atenção. Não era um animal. Não era um tronco. Miguel pisou no freio com força, o coração acelerando sem saber o motivo. Desceu do carro, sentindo a chuva bater no chapéu, e correu até o acostamento. Era uma moça, caída, machucada, o vestido simples encharcado de lama, o rosto pálido, os olhos fechados, como se estivesse desistindo do mundo. Miguel se ajoelhou ao lado dela, tocou seu ombro com cuidado. Moça, você está me ouvindo? Ela gemeu baixo, quase um sussurro, como se a voz estivesse presa dentro do peito. Aquilo foi suficiente para ele agir. Tirou o próprio casaco, cobriu o corpo dela e a pegou no colo com uma urgência que não sentia há muito tempo. A fazenda ficava a poucos quilômetros dali. Durante o trajeto, Miguel falava, mesmo sem saber se ela escutava, como se aquelas palavras pudessem mantê-la ali. Já estamos chegando. Aguenta só mais um pouco. Eu não vou te deixar aqui. Quando chegaram, ele a levou direto para dentro de casa. A fazenda era grande, mas a casa tinha um ar simples, acolhedor, com cheiro de café e madeira antiga. Miguel a colocou na cama do quarto de hóspedes. Acendeu o abajur e finalmente conseguiu observá-la melhor. Tinha traços delicados, mesmo suja e machucada. Um corte na testa, marcas roxas nos braços e um cansaço profundo estampado no rosto. Ele limpou os ferimentos com mãos firmes, mas cuidadosas, como se tivesse medo de machucá-la ainda mais. Em certo momento, ela abriu os olhos devagar, assustada. Onde eu estou? A voz saiu fraca, mas clara. Miguel deu um passo para trás, para não parecer invasivo. Na minha fazenda. Te encontrei na estrada. Você caiu ou foi machucada? Ela tentou se sentar e fez uma careta de dor. Eu não lembro direito. Só sei que estava andando há horas. Calma, você está segura aqui. Pode ficar tranquila. Ela o olhou com atenção, como se estivesse decidindo se podia confiar naquele homem alto, de olhar sério e roupas simples. Meu nome é Helena. Miguel sentiu algo diferente ao ouvir aquele nome. Miguel, prazer, Helena. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era cheio de perguntas não feitas, de histórias escondidas. Ele trouxe um copo d'água, ajudou-a a beber. Quer me contar o que aconteceu? Ela respirou fundo, os olhos marejando. Eu estava indo embora. Fugi, na verdade. Não tinha mais nada para mim onde eu estava. Miguel não insistiu. Apenas assentiu, respeitando o tempo dela. Você pode descansar. Amanhã a gente conversa melhor. Helena concordou com um leve movimento de cabeça. Antes de fechar os olhos, segurou a mão dele por um instante, quase sem perceber. Obrigada. Se você não tivesse parado... Ele sentiu aquele toque atravessar algo dentro dele. Descansa. Você está em casa agora. Miguel passou o resto da noite acordado, sentado na cadeira da cozinha, ouvindo a chuva cair lá, fora e pensando na estranha reviravolta que a vida havia lhe dado. Não era comum trazer alguém desconhecido para dentro da sua casa, muito menos uma mulher ferida, misteriosa que carregava dor no olhar.
Ainda assim, algo dizia que aquilo não era um erro. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido, iluminando os campos verdes da fazenda. Helena acordou com o canto dos pássaros e por um instante esqueceu tudo. Depois, lembrou-se da estrada, da dor do homem que a salvara. Ela se levantou devagar e saiu do quarto. Encontrou Miguel na cozinha, preparando café. Bom dia. Ele se virou surpreso e sorriu de leve. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que eu imaginava. Ele apontou para a mesa. Senta. Fiz café e pão quente. Helena sentou, observando cada detalhe. A casa era simples, mas organizada, cheia de pequenos sinais de cuidado. Fotografias antigas, uma jarra de flores frescas, uma sensação de paz que ela não sentia havia muito tempo. Miguel, eu não sei nem como agradecer. Você não me deve nada. Só quero saber se está melhor. Estou, ainda dolorida, mas viva. Eles trocaram um olhar mais demorado. Havia algo ali, ainda sem nome, mas já presente. Depois do café, Miguel mostrou a fazenda para ela. Os campos se estendiam até onde a vista alcançava. O gado pastava tranquilo. O vento balançava as árvores, como se tudo estivesse em harmonia. Helena respirou fundo. É bonito aqui. Dá vontade de ficar. Miguel respondeu sem pensar demais. Você pode ficar o tempo que precisar. Ela o encarou, surpresa. Tem certeza? Tenho. Naquele instante nenhum dos dois percebeu, mas a semente de uma história que mudaria suas vidas havia sido plantada. Uma história feita de silêncios cheios de significado, de olhares que diziam mais do que palavras, de um encontro improvável entre um fazendeiro solitário e uma moça que só queria recomeçar. E aquela era apenas a primeira manhã. O sol já ia alto quando Miguel precisou voltar ao trabalho, mas naquele dia tudo parecia diferente. Cada passo que dava em direção ao curral vinha acompanhado de um pensamento que não costumava ter Helena. O nome ecoava na mente dele, enquanto conferia o gado, ajustava uma cerca, falava com um peão mais distante. A rotina era a mesma, mas o coração não. Helena, por sua vez, ficou na casa, sentindo-se deslocada e, ao mesmo tempo, curiosamente confortável. Caminhou devagar pelos cômodos, como quem não quer invadir um espaço que não é seu. Abriu a janela da sala e deixou o vento entrar, trazendo cheiro de terra molhada e capim. Aquilo a fez fechar os olhos por um instante. Fazia tempo que não sentia paz. Ela resolveu ajudar. Lavou a louça do café, varreu o chão, dobrou uma manta que estava jogada sobre o sofá. Cada pequeno gesto parecia uma forma de agradecer sem precisar dizer. Em certo momento, sentiu uma tontura leve e precisou se sentar. O corpo ainda reclamava, mas o coração estava mais calmo. Quando Miguel voltou para almoçar, encontrou a mesa posta. Você não precisava ter feito isso. Helena deu um sorriso tímido. Eu quis. Não gosto de ficar parada. Ele observou por alguns segundos. Depois assentiu. Obrigado. Sentaram-se à mesa, e o silêncio foi quebrado apenas pelo som dos talheres. Não era um silêncio vazio, era cheio de cuidado. Depois de um tempo, Miguel falou com naturalidade. Se quiser, pode me contar um pouco mais de você. Só se quiser. Helena respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Eu morava na cidade, trabalhava numa loja. Conheci uma pessoa. No começo parecia bom. Ela parou, os olhos presos em algum ponto invisível. Depois deixou de ser. Miguel não interrompeu. Eu perdi meus pais cedo. Fui morar com uma tia. Quando conheci esse homem, achei que era minha chance de ter uma família. Mas ele queria controlar tudo. Com quem eu falava, onde eu ia, o que eu vestia. A voz começou a falhar. Ontem à noite ele me bateu, pela primeira vez. Eu peguei minhas coisas e saí sem saber para onde ir. Miguel apertou os maxilares, sentindo uma raiva silenciosa crescer, mas manteve a voz firme. Você fez a coisa certa em ir embora. Ela o encarou, surpresa. Nem sempre parece assim. Parece sim. Ninguém tem o direito de fazer isso com você. Helena sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não foi de dor. Foi de alívio. Obrigada por dizer isso. Depois do almoço, Miguel insistiu para que ela descansasse. Helena tentou argumentar, mas o cansaço venceu. Deitou-se e dormiu profundamente, sem sonhos ruins pela primeira vez em muito tempo. Nos dias seguintes, uma nova rotina começou a se formar.
Helena passou a ajudar na casa, depois no jardim, e aos poucos se aventurou a acompanhar Miguel em tarefas mais leves da fazenda. Ele explicava tudo com paciência e ela escutava com atenção genuína. Nunca pensei que cuidar de animais fosse tão terapêutico. Miguel sorriu. Eles ensinam muito, principalmente sobre paciência. Certa tarde, enquanto caminhavam perto do rio, Helena tropeçou em uma raiz e quase caiu. Miguel a segurou pela cintura instintivamente. O toque foi rápido, mas intenso o suficiente para os dois ficarem imóveis por um segundo a mais do que o necessário. Desculpa, tudo bem? Sim, só me assustei. Os olhares se encontraram. Havia algo diferente ali. Um calor silencioso, uma curiosidade contida. Miguel se afastou primeiro. Vamos com calma. Ainda está se recuperando. Ela assentiu, sentindo o coração acelerar. À noite jantaram juntos e depois se sentaram na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Na cidade a gente quase não vê isso. Aqui o céu gosta de se mostrar. Helena riu. Acho que eu também estava esquecendo como era me mostrar. Miguel virou o rosto para ela. Como assim? Ela pensou por um instante. Eu passei tanto tempo tentando ser o que alguém queria que esqueci, quem eu era de verdade. E quem você é? Helena respirou fundo. Ainda estou descobrindo. Miguel gostou daquela resposta. Os dias viraram semanas. Helena ganhou mais cor no rosto, mais firmeza no passo, mais brilho no olhar. Miguel passou a esperar pelo café da manhã, pelas conversas simples, pelo som da risada dela ecoando pela casa. Certo dia, um carro desconhecido apareceu na porteira da fazenda. Helena viu de longe e sentiu o corpo gelar. Miguel, aquele carro. Ele percebeu a mudança nela. O que foi? É ele. Miguel não precisou perguntar quem. Caminhou até a porteira com passos firmes. O homem desceu do carro, olhar duro, impaciente. Onde ela está? Miguel cruzou os braços. Aqui você não entra. Ela é minha mulher. Ela não pertence a ninguém. Helena observava à distância, tremendo. Ela saiu sem dizer nada. Tem que voltar. Não. Ela está aqui porque quer. E você vai embora agora. O homem riu com desprezo. E quem vai me impedir? Miguel não levantou a voz. Houve um silêncio tenso. O homem avaliou a situação, olhou para a casa, para os campos, para a postura inabalável de Miguel. Por fim, entrou no carro. Isso não acabou. Miguel não respondeu. Apenas ficou ali até o carro desaparecer na estrada. Quando voltou, encontrou Helena sentada, chorando. Ele não vai desistir fácil. Miguel se ajoelhou à frente dela. Você não está sozinha. Enquanto estiver aqui, ninguém vai te machucar. Ela o olhou, os olhos cheios de medo e gratidão. Promete? Prometo. Ela se inclinou e o abraçou com força, como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. Miguel a envolveu com cuidado, sentindo que aquele abraço mudava tudo. Naquele momento, sem dizer em palavras, os dois entenderam que já não eram apenas um fazendeiro solitário e uma moça perdida. Algo maior estava nascendo ali, entre proteção, confiança e um sentimento que começava a pedir espaço no coração dos dois. A noite caiu pesada depois do episódio na porteira. Não houve trovões nem vento forte, mas o silêncio parecia mais denso, como se a fazenda inteira estivesse em alerta. Miguel conferiu trancas, fechou janelas, caminhou ao redor da casa mais vezes do que o normal. Não era medo, era cuidado. Helena percebeu tudo, mesmo sem ele dizer uma palavra. Depois do jantar, ela ficou sentada à mesa, mexendo no copo de chá já frio. Miguel, ele pode voltar? Ele pensou antes de responder. Pode, mas não vai entrar. E se eu trouxer problemas para você? Miguel ergueu o olhar com firmeza. Você não é um problema. O problema ficou lá fora. Helena engoliu em seco. Aquela frase ficou com ela por horas. Naquela noite, ela teve dificuldade para dormir. Cada barulho parecia um aviso. Em certo momento, levantou-se e foi até a sala. Encontrou Miguel sentado no sofá, acordado. Você também não conseguiu dormir? Ele deu um meio sorriso. Costumo dormir pouco quando algo me preocupa. Ela se aproximou devagar. Desculpa por tudo isso. Ele bateu levemente no sofá, convidando-a a sentar. Não peça desculpa por sobreviver. Ela sentou ao lado dele, mantendo uma pequena distância. O silêncio voltou,
mas agora tinha outro peso. Helena respirou fundo. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você me ajudou? Quero dizer, você podia ter passado direto naquela estrada. Miguel apoiou os cotovelos nos joelhos, porque eu vi alguém que precisava. E porque, se eu não parasse, ia carregar isso comigo pro resto da vida. Helena sorriu de canto. Então eu te devo uma consciência tranquila. Ele riu baixo. Não, me deu algo melhor que isso. Ela virou o rosto curiosa. O quê? Uma mudança. Ela não insistiu, mas guardou a resposta com cuidado. Os dias seguintes foram de atenção redobrada. Miguel avisou os peões, combinou horários, manteve sempre alguém por perto. Helena, apesar do medo inicial, começou a recuperar a coragem. Decidiu não deixar que o passado definisse cada passo. Certa manhã, ela apareceu na cozinha vestida com uma camisa dele, grande demais para seu corpo. Peguei emprestado. A minha ainda está suja. Miguel levou alguns segundos para responder. Ficou confortável. Ela riu. Essa é uma palavra educada. Ele se levantou para pegar café, tentando ignorar o aperto no peito que aquela cena provocava. Depois do café, Helena o acompanhou até o celeiro. Ele mostrou como organizar as ferramentas, como separar ração, como observar os animais, para saber se algo estava errado. Você fala com eles como se entendessem. Eles entendem mais do que a gente pensa. Ela passou a mão no pelo de uma vaca, com cuidado. Acho que eu também precisava que alguém falasse comigo assim, sem gritar. Miguel sentiu o peso daquela frase. Parou o que estava fazendo. Aqui ninguém grita com você. Ela assentiu, emocionada. À tarde, sentaram-se debaixo de uma árvore grande perto do rio. Helena tirou os sapatos e colocou os pés na água. Posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Miguel não hesitou. Pode. Quando eu era criança, queria morar num lugar assim. Meu pai dizia que a gente ia sair da cidade um dia. Nunca saiu. Ela suspirou. Acho que, quando te encontrei naquela estrada, parte de mim já estava vindo para cá há muito tempo. Miguel a observou com atenção, como se estivesse vendo algo precioso. Talvez não tenha sido acaso. Ela o encarou. Você acredita nisso? Acredito que algumas coisas se encontram quando estão prontas. Helena sentiu o coração bater mais forte. Desviou o olhar, tentando se recompor. Naquela noite, Miguel preparou o jantar. Helena observava da porta da cozinha. Nunca pensei que um fazendeiro cozinhasse tão bem. Ele ergueu a sobrancelha. Nem todo mundo do campo vive de comida ruim. Ela riu. Ainda bem. Depois de comerem, a conversa fluiu mais leve. Falaram de música, de coisas simples, de sonhos que nunca tinham sido ditos em voz alta. Se pudesse escolher qualquer coisa para fazer agora, o que escolheria? Perguntou ela. Miguel pensou. Viajar, não muito longe, só o suficiente para mudar o olhar. Ela sorriu. Eu escolheria ficar. Pela primeira vez, ficar parece uma escolha boa. Miguel sentiu algo se firmar dentro dele. Antes de dormir, Helena parou na porta do quarto dele. Miguel, ele levantou o olhar. Obrigada por hoje. Por tudo. Sempre. Ela entrou no quarto, mas o coração ficou um pouco para trás. Na madrugada, Miguel acordou com um barulho. Levantou rápido, pegou a lanterna e saiu. Nada. Apenas o vento. Quando voltou, encontrou Helena na porta do quarto, assustada. Eu ouvi um barulho. Só o vento. Está tudo bem. Ela hesitou. Depois falou baixinho. Posso ficar aqui um pouco? Ele abriu espaço sem pensar. Senta. Ela se sentou na beira da cama. O silêncio era diferente, mais íntimo. Ela apertava as mãos, nervosa. Às vezes eu tenho medo de confiar de novo. Ele falou com calma. Você não precisa confiar em tudo agora. Só no que sente hoje. Ela o olhou, os olhos brilhando. E se eu sentir algo que ainda não sei nomear? Ele respondeu com honestidade. Então deixa crescer devagar. Helena sorriu aliviada. Deitou-se na cama, mantendo uma distância respeitosa. Miguel ficou acordado, olhando para o teto, consciente da presença dela, do cheiro suave, da respiração calma que aos poucos se ajustou a dele. Naquela noite nenhum toque aconteceu, nenhuma promessa foi feita. Ainda assim algo profundo se consolidou. A confiança deixou de ser apenas proteção e começou a se transformar em afeto. Um afeto cuidadoso, ainda frágil, mas real. E sem perceber,
Os dois já caminhavam para um lugar onde não era mais possível fingir que aquilo tudo era apenas gratidão. A manhã seguinte nasceu com uma luz diferente, suave, quase tímida. Miguel acordou antes do sol, como sempre, mas demorou mais para sair da cama. Helena dormia tranquila no canto, respirando com calma. E aquela cena simples mexeu com algo profundo nele. Não era desejo imediato nem impulso. Era cuidado. Um cuidado que ele não lembrava de ter sentido por alguém. Ele se levantou devagar para não acordá-la. Preparou café, abriu a porta da frente e deixou o ar fresco entrar. A fazenda despertava aos poucos, como se respeitasse o silêncio daquele momento. Helena acordou algum tempo depois. Confusa por um segundo, até lembrar onde estava. Levantou-se rápido. Miguel, eu dormi aqui. Ele olhou para ela com tranquilidade. Dormiu, está tudo bem. Ela respirou aliviada. Obrigada por não me mandar de volta para o quarto. Aqui não é prisão. Você fica onde se sente segura. Aquela palavra ficou ecoando. Segura. Eles tomaram café juntos, mais quietos que o normal, mas sem constrangimento. Havia algo novo entre eles, ainda sem forma definida. Depois do café, Miguel falou como quem toma uma decisão simples. Hoje vou até a cidade resolver algumas coisas. Preciso que você fique aqui. Ela sentiu um aperto no peito. Você volta hoje? Volto, antes de escurecer. Ela assentiu, tentando parecer tranquila. Tudo bem, eu fico. Antes de sair, Miguel parou na porta, hesitou e voltou alguns passos. Se qualquer coisa te deixar desconfortável, liga. Não importa a hora. Ela sorriu. Eu prometo. O dia pareceu longo para Helena. Tentou se ocupar, cuidou do jardim, organizou a despensa, mas a mente voltava sempre para o mesmo ponto. O homem da porteira, o passado, o medo de que tudo aquilo fosse frágil demais para durar. À tarde, sentou-se na varanda com um caderno antigo que encontrou numa gaveta. Começou a escrever. Não sabia bem o que, apenas deixava as palavras saírem. Medos, lembranças, desejos que nunca tinha ousado admitir. Em algum momento, escreveu o nome de Miguel sem perceber. Quando o sol começou a se pôr, ela levantou o olhar para a estrada mais vezes do que gostaria de admitir. Miguel chegou quando o céu já estava pintado de laranja. Helena correu até a porta sem pensar. Você voltou. Ele sorriu ao ver a reação dela. Prometi. Ela se aproximou, mas conteve o impulso de abraçá-lo. Ele percebeu. Está tudo bem? Ela respirou fundo. Acho que estou aprendendo a esperar sem fugir. Ele assentiu, compreendendo mais do que ela imaginava. Naquela noite, Miguel trouxe uma notícia. Falei com um amigo advogado. Nada formal ainda, mas é bom você saber. Se ele tentar qualquer coisa, a gente tem como agir. Helena sentiu um misto de alívio e tristeza. Eu odeio precisar disso, eu sei. Mas proteger também é uma forma de liberdade. Ela olhou para ele com admiração silenciosa. Os dias seguintes trouxeram uma convivência mais intensa. Helena passou a ajudar de verdade na fazenda. Aprendeu a lidar com os animais, a dirigir o trator devagar, a reconhecer os sons do lugar. Miguel o observava de longe, orgulhoso. Você aprende rápido. Talvez porque aqui eu queira aprender. Certa tarde a chuva voltou forte. Eles ficaram presos no galpão, observando a água cair pesada lá fora. Parece aquela noite na estrada. Helena estremeceu. Mas agora é diferente. Miguel se aproximou um pouco mais. O som da chuva preenchia tudo. Helena sentiu o coração bater acelerado. Miguel, posso te perguntar uma coisa difícil? Ele respondeu sem hesitar. Pode. Você já amou alguém? Ele demorou alguns segundos. Já gostei. Nunca deixei chegar tão fundo. Ela engoliu em seco. Por quê? Porque amar exige coragem. E eu sempre achei que estava melhor sozinho. Ela pensou antes de falar. E agora? Ele a encarou sério, honesto. Agora estou reconsiderando. O ar pareceu mais denso entre eles. Helena sentiu vontade de tocar a mão dele, mas se conteve. Eu tenho medo de confundir gratidão com sentimento. Miguel respondeu com calma. Gratidão não fica. Vai embora com o tempo. O que fica, a gente sente no corpo. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo exatamente isso. Naquela noite, Helena teve um pesadelo. Acordou ofegante, lágrimas escorrendo.
Antes que pudesse se recompor, Miguel já estava ali. Está tudo bem. Foi só um sonho. Ela se sentou na cama, tremendo. Eu estava presa. Não conseguia sair. Miguel sentou ao lado dela. Você saiu e não está mais sozinha. Ela o abraçou sem pensar. Dessa vez, Miguel correspondeu com mais firmeza. Não havia pressa nem urgência, apenas presença. Ele passou a mão nos cabelos dela com cuidado. Fica, respira comigo. Ela ficou. Quando o abraço terminou, os rostos estavam próximos demais para ignorar. O silêncio falou por eles. Miguel se inclinou devagar, dando espaço para que ela recuasse se quisesse. Helena não recuou. O beijo foi leve, contido, quase tímido, mais promessa do que fogo. Quando se afastaram, ambos sabiam que algo tinha mudado de forma definitiva. Helena sorriu emocionada. Eu não me arrependo, nem eu. Eles não disseram mais nada. Não precisaram. Naquela noite, cada um voltou para seu quarto, mas o vínculo entre eles já não obedecia mais paredes. A história deixava de ser apenas sobre um resgate e começava a se transformar, lentamente, numa escolha mútua, e ainda havia muito caminho pela frente. Os dias que se seguiram ao beijo foram diferentes de tudo o que Helena já tinha vivido. Não havia pressa, nem cobranças, nem promessas exageradas. Havia cuidado. Miguel continuava o mesmo homem de poucas palavras, mas seus gestos agora carregavam algo novo. Um olhar que demorava mais, um sorriso discreto quando ela se aproximava, uma atenção silenciosa que a fazia se sentir vista de verdade. Helena, por sua vez, acordava todas as manhãs com uma mistura de calma e expectativa. Ainda existia medo, ainda existiam sombras do passado, mas agora elas não ocupavam todo o espaço. Havia luz entrando pelas frestas. Certa manhã, enquanto preparavam o café juntos, ela quebrou o silêncio. Miguel, você se arrepende? Ele parou o que estava fazendo. De quê? Do beijo. De tudo isso. Ele pensou por um instante. Depois respondeu com firmeza. Não, mas quero fazer do jeito certo. Ela respirou aliviada. Eu também. A convivência ficou mais próxima, mais respeitosa. Às vezes caminhavam juntos pelos campos sem dizer nada. Outras vezes conversavam por horas sobre coisas pequenas, como músicas antigas, histórias da infância, sonhos que nunca tinham tido coragem de contar. Miguel falou da mãe, de como ela cantava enquanto cozinhava. Do pai, duro mas justo. De como herdou a fazenda cedo demais e precisou aprender a ser forte quando ainda não se sentia pronto. Helena falou dos pais com saudade, da tia que fez o que pôde, da cidade que sempre pareceu apertada demais para quem queria respirar. Aqui eu sinto que posso ser pequena e grande ao mesmo tempo. Miguel sorriu. Aqui você pode ser quem quiser. Um dia, enquanto organizavam o celeiro, Helena encontrou uma caixa antiga cheia de cartas. São da minha mãe. Ela pegou uma com cuidado. Posso ler? Ele assentiu. Helena leu em silêncio, emocionada. Falavam de amor simples, de parceria, de construir algo juntos, sem perder a própria essência. Ela ergueu o olhar. Ela acreditava muito no amor. Miguel respondeu baixo. Ela acreditava no amor que cuida. Aquela frase ficou entre eles como um ensinamento. Naquela semana, Miguel precisou viajar para resolver questões da fazenda em outra cidade. Pela primeira vez, desde que Helena chegara, ela ficaria sozinha por mais de um dia. Você tem certeza que fica bem? Tenho. Não quero que você pare sua vida por minha causa. Ele segurou a mão dela. Eu não estou parando. Estou escolhendo. Ela sentiu o peito apertar. Volta logo, volto. A ausência foi estranha. A casa parecia maior, mais vazia. Helena se manteve ocupada, mas à noite o silêncio pesava. Em certo momento, sentou-se na cama e percebeu que não estava com medo de ficar sozinha. Estava apenas com saudade. Aquela constatação a assustou mais do que qualquer outra coisa. Miguel voltou 2 dias depois. Helena ouviu o motor e saiu correndo para a varanda. Você chegou. Ele mal teve tempo de responder antes de ser abraçado. Desta vez ela não se conteve. Miguel a envolveu com força, sentindo que aquele gesto dizia muito mais do que palavras. Senti sua falta. Eu também. Eles ficaram assim por alguns segundos, sem pressa. Naquela noite, sentaram-se na varanda, como tantas outras vezes,
Mas algo estava diferente. Helena falou com voz baixa. Eu sei que ainda estou me reconstruindo. Sei que tenho feridas abertas. Miguel a interrompeu com suavidade. Eu não quero te consertar. Quero caminhar com você enquanto você se refaz. Ela deixou uma lágrima escapar. Nunca ninguém me disse isso. Ele tocou o rosto dela com cuidado. Então escuta bem. Você não precisa ser outra pessoa para merecer amor. Ela fechou os olhos, sentindo a verdade daquela frase atravessar tudo. O beijo daquela noite foi mais profundo, mais consciente. Não havia medo, mas ainda havia respeito. Eles se separaram antes que o momento se transformasse em algo que Helena não estivesse pronta para viver. Obrigado por respeitar meu tempo. Miguel respondeu sem hesitar. Ele é tão importante quanto o meu. Os dias seguintes trouxeram desafios. Um dos peões comentou algo atravessado sobre Helena. Miguel ouviu e cortou imediatamente. Aqui ninguém desrespeita quem está comigo. Helena ficou sabendo depois. Você não precisava ter feito isso. Precisava sim. Respeito não se negocia. Ela percebeu então que não era apenas protegida, era escolhida. Certa tarde, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Um número desconhecido. Poucas palavras, mas suficientes para gelar o sangue. Ele sabia onde ela estava. Ela mostrou a Miguel, as mãos tremendo. Ele respirou fundo. A gente vai resolver isso juntos. Você não parece assustado. Estou, mas não vou deixar isso te dominar. Naquela noite, Helena chorou. Chorou pelo passado, pelo medo, pela possibilidade de perder tudo aquilo que começava a amar. Miguel ficou com ela, segurando suas mãos, sem tentar apressar o fim das lágrimas. Chorar também é força. Ela encostou a testa no peito dele. E se ele tentar de novo? Miguel respondeu com convicção. Então ele vai descobrir que você não está mais sozinha e que eu não recuo. Ela levantou o rosto. Você ficaria comigo mesmo se isso ficasse difícil? Ele respondeu olhando nos olhos dela. Especialmente se ficar difícil. Helena sentiu algo se firmar dentro dela. Não era dependência, era confiança. Naquela noite, deitada em sua cama, ela percebeu que o amor que nascia ali não era barulhento nem impulsivo. Era sólido, construído em pequenos gestos, em escolhas diárias, em silêncios compartilhados. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se perguntava se aquilo iria acabar. Ela apenas se permitia viver. A tensão trazida pela mensagem não desapareceu no dia seguinte. Ela ficou ali, silenciosa, como uma nuvem parada no horizonte. Miguel manteve a rotina, mas Helena percebeu mudanças sutis. Ele passou a observar mais a estrada, a conferir horários, a falar com pessoas de confiança da região. Não era paranoia, era prevenção. Helena acordou cedo naquela manhã e encontrou Miguel sentado à mesa, olhando alguns papéis. Não dormiu bem? Ele levantou o olhar. Dormiu o suficiente. Ela se aproximou. Está pensando nisso, não está? Ele não negou. Estou pensando em como garantir que isso não volte a te ferir. Ela respirou fundo. Miguel, eu não quero ser o motivo de você viver em alerta o tempo todo. Ele segurou a mão dela. Você não é o motivo. Você é a razão de eu fazer as coisas direito. Ela sentiu um aperto no peito, mas dessa vez não foi medo. Foi a consciência de que aquele homem não estava ali por obrigação ou impulso. Ele estava por escolha. Naquele dia, decidiram ir até a cidade juntos. Helena hesitou no início, mas sabia que precisava enfrentar o mundo fora da fazenda em algum momento. Se ficar difícil, a gente volta. Promete? Prometo. A cidade parecia menor do que Helena lembrava, mas ainda carregava memórias que apertavam o peito. Miguel permaneceu ao lado dela o tempo todo, sem invadir, sem sufocar. No cartório, resolveram questões simples. Depois, passaram pela delegacia. Helena sentiu as mãos suarem ao entrar, mas respirou fundo e seguiu. Não é denúncia ainda. É registro, informação. Ela assentiu. Eu só quero me sentir preparada. Saiu de lá cansada, mas estranhamente mais forte. Na volta, Miguel parou o carro perto de um mirante simples, com vista para o campo aberto. Quer parar um pouco? Ela sorriu. Quero. Desceram e ficaram ali em silêncio. O vento batia leve. Eu nunca pensei que teria coragem de fazer isso. Coragem não é não sentir medo.
É continuar mesmo com ele. Ela olhou para Miguel. Você fala como se tivesse aprendido isso na prática. Aprendi. A vida não avisa quando vai exigir coragem. Helena segurou a mão dele. Obrigada por não tentar me salvar de tudo. Só de caminhar comigo. Ele apertou de leve os dedos dela. É assim que eu sei fazer. Nos dias seguintes, Helena começou a se envolver mais profundamente com a fazenda. Aprendeu a negociar com fornecedores, a cuidar de contas simples, a lidar com pequenos imprevistos. Miguel passou a confiar nela tarefas que antes fazia sozinho. Você confia muito em mim, ele respondeu sem rodeios. Confiança cresce quando a gente compartilha responsabilidade. Ela gostou daquilo. Não era colocada num lugar frágil. Era incluída. Certa tarde, enquanto organizavam papéis na sala, Helena encontrou uma escritura antiga. Essa terra é toda sua. Miguel assentiu. Da família. Mas hoje sim. Ela hesitou antes de falar. Você nunca pensou em dividir isso com alguém? Ele ergueu o olhar atento. Já pensei, mas não como divisão, como construção. Ela sentiu o rosto esquentar. Miguel, ele se aproximou com calma. Não estou te pedindo nada agora. Só dizendo que eu não penso mais no futuro sozinho. Helena precisou respirar fundo antes de responder. Isso me assusta um pouco. Ele sorriu de leve. A mim também, mas acho que é um medo bom. À noite sentaram-se na varanda. Helena encostou a cabeça no ombro dele, algo que já vinha acontecendo com mais naturalidade. Você percebe como tudo aqui tem tempo? Ele assentiu. A terra ensina isso. Nada cresce de um dia para o outro. Ela levantou o rosto. Acha que o amor também é assim? Miguel pensou antes de responder. O que dura, sim. Helena sorriu, sentindo aquela verdade se acomodar dentro dela. Naquela madrugada, Helena acordou com um barulho distante. Sentou-se na cama, o coração acelerado. Antes que pudesse se levantar, ouviu a voz de Miguel do outro lado da porta. Está tudo bem. Foi só um animal perto da cerca. Ela abriu a porta, aliviada. Desculpa, eu me assusto fácil. Ele tocou o rosto dela com cuidado. Você não precisa se desculpar por sentir. Ela o abraçou e dessa vez não foi só por medo. Foi por reconhecimento. Miguel a envolveu, sentindo que aquele abraço era cada vez mais casa. Ficaram assim por um tempo, até Helena falar, quase num sussurro. Eu tenho medo de perder isso. Ele respondeu com firmeza serena. Então vamos cuidar. No dia seguinte, Helena recebeu outra mensagem, curta, menos ameaçadora, mas insistente. Ela mostrou a Miguel sem esconder nada. Ele não desistiu. Miguel respirou fundo. Não, mas isso não significa que ele tenha poder. Você acha mesmo? Acho. Porque agora você está decidindo diferente. Eles decidiram dar mais um passo. Miguel falou com o advogado novamente. Helena autorizou medidas mais concretas. Não era vingança, era limite. À noite, Helena sentiu o peso da decisão cair sobre ela. Sentou-se na cama, os olhos marejados. E se isso piorar? Miguel sentou ao lado dela. E se melhorar? Ela sorriu entre lágrimas. Você sempre vê o outro lado. Alguém precisa lembrar que ele existe. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Eu nunca pensei que amor pudesse ser assim. Sem grito, sem medo, ele beijou os cabelos dela. Eu nunca pensei que dividir silêncio pudesse ser tão cheio. Naquela noite, o beijo veio mais intenso, mais carregado de sentimento. Ainda assim, quando Miguel percebeu o corpo de Helena tenso, ele parou. Está tudo bem? Ela respirou fundo. Está. Só preciso ir devagar. Ele assentiu imediatamente, sempre. Helena sorriu, sentindo-se respeitada em um nível que nunca conhecera. Deitada depois, olhando o teto, ela percebeu que não estava apenas se apaixonando por Miguel. Estava aprendendo a confiar em si mesma novamente, a acreditar que merecia cuidado, tempo e escolha. E Miguel, em silêncio, também mudava. Aprendia que amar não era perder liberdade, mas ampliar o mundo. E mesmo com as ameaças ainda pairando, ele sabia que aquela história não era frágil. Ela estava sendo construída com raízes profundas. O tempo passou de um jeito diferente depois disso. Não corria apressado, nem se arrastava. Apenas seguia, como a vida no campo costuma seguir, respeitando o ritmo das coisas vivas. Helena começou a perceber mudanças dentro de si que iam além do medo diminuindo. Era como se partes dela,
que ficaram adormecidas por muito tempo e estivessem acordando devagar. Ela passou a rir mais alto, a andar com mais firmeza, a opinar sem pedir desculpa. Miguel notava tudo, mesmo sem comentar. Às vezes, observava de longe, encostado em uma cerca, vendo Helena conversar com os peões, resolver pequenos problemas, lidar com a fazenda como se aquele lugar também fosse dela. Não por posse, mas por pertencimento. Certa manhã, Helena apareceu com uma ideia inesperada. Miguel, e se a gente aproveitasse aquele pedaço de terra perto do rio? Ele ergueu o olhar. Para quê? Para plantar algo nosso, não só da fazenda. Algo que a gente cuide juntos. Ele pensou por alguns segundos. O que você tinha em mente? Ela sorriu animada. Um pequeno pomar. Árvores levam tempo. Acho bonito isso. Miguel sentiu algo apertar no peito. Não era apenas sobre árvores. Vamos fazer! Nos dias seguintes, trabalharam lado a lado preparando o terreno. O sol castigava, a terra sujava as mãos, mas havia leveza. Helena ria quando errava. Miguel explicava com paciência. Em certo momento ela parou ofegante. Eu nunca pensei que me cansaria assim por algo que me deixa feliz. Ele respondeu enquanto limpava o suor da testa. Cansaço também pode ser sinal de escolha certa. Quando plantaram a primeira muda, Helena ficou alguns segundos em silêncio. Daqui a alguns anos, isso vai estar grande. Miguel respondeu sem pensar. E a gente também vai estar diferente. Ela o olhou emocionada. Você fala como se tivesse certeza que vai estar aqui. Ele sustentou o olhar. Tenho. À tarde, um carro desconhecido passou devagar pela estrada. Helena percebeu primeiro. O corpo enrijeceu automaticamente. Miguel notou e se aproximou. Calma. Eu vi. O carro seguiu sem parar, mas o impacto ficou. À noite, Helena demorou para dormir. Miguel percebeu e falou baixo no escuro. Quer conversar? Ela virou de lado. Às vezes eu acho que ele ainda controla meu medo, mesmo longe. Miguel respirou fundo. Medo não obedece distância. Obedece cuidado. Ela pensou por um instante. E se um dia ele aparecer de novo aqui? Miguel respondeu com firmeza tranquila. Então ele vai encontrar uma mulher diferente daquela que saiu, correndo, na noite da estrada. Ela sentiu um nó na garganta. Eu estou mesmo diferente? Ele virou-se para ela. Está mais inteira. Ela deixou uma lágrima escorrer, mas sorriu. Obrigada por me ajudar a juntar os pedaços. Ele tocou a mão dela no escuro. Você fez isso. Eu só fiquei. No dia seguinte, uma notícia inesperada chegou. O advogado ligou. Havia uma medida protetiva em andamento. Ainda não era o fim, mas era um passo grande. Helena desligou o telefone com as mãos trêmulas. Miguel, isso é real, não é? Ele assentiu. É. Ela sentou-se, respirando fundo. Parte de mim queria que isso acabasse de uma vez. Outra parte tem medo do que vem depois. Miguel sentou ao lado dela. Depois também é vida. E você não vai enfrentar sozinha. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Eu nunca pensei que alguém ficaria assim. Sem tentar mandar, sem exigir. Ele sorriu de leve. Eu nunca pensei que dividir decisão fosse tão libertador. Alguns dias depois, Miguel precisou viajar novamente. Mas dessa vez, Helena não sentiu o mesmo vazio. Sentiu saudade, sim, mas também confiança. Antes de sair, ele falou sério. Se qualquer coisa acontecer, você me liga. E chama ajuda. Não prova nada ficando sozinha. Ela respondeu com firmeza. Eu sei. E prometo cuidar de mim. Quando Miguel voltou, encontrou Helena diferente. Mais centrada. Havia organizado documentos, resolvido pendências, tomado iniciativas sem esperar orientação. Você não ficou parada. Ela sorriu. Aprendi com você. Ele respondeu sincero. Aprendi com você também. Numa noite calma, sentaram-se perto da lareira. Helena olhava o fogo, pensativa. Miguel, posso te perguntar algo importante? Ele virou o rosto. Sempre. Você ainda consegue se imaginar sozinho? Ele pensou por um tempo maior dessa vez. Consigo, mas não quero. Ela sentiu o coração acelerar. Eu também não. O silêncio que veio depois foi profundo, mas não pesado. Era o tipo de silêncio que sela algo sem precisar anunciar. Miguel segurou o rosto dela com as duas mãos, com cuidado absoluto. Helena, eu não prometo perfeição. Prometo presença. Ela colocou a mão sobre a dele. Eu não prometo não ter medo. Prometo não fugir.
O beijo que veio depois foi diferente de todos os outros. Mais seguro, mais enraizado. Não havia urgência, apenas verdade. Naquela noite, pela primeira vez, dividiram o mesmo quarto por escolha consciente. Dormiram juntos não apenas de corpos, mas de intenções. Sem pressa, sem cobrança, com respeito absoluto aos limites e ao tempo de cada um. Quando amanheceu, Helena acordou antes e ficou observando Miguel dormir. Pensou em tudo que tinha vivido, na estrada escura, na dor, no medo. Pensou também na mulher que agora respirava calma, que tinha voz, escolha e chão. Ela sorriu sozinha. A história ainda não estava completa. Havia desafios à frente, decisões maiores, enfrentamentos finais. Mas algo essencial já estava claro. O amor que os unia não tinha nascido do salvamento. Tinha nascido da permanência. E isso mudava tudo. O amanhecer daquele dia trouxe um silêncio diferente. Não era apenas a calmaria do campo, nem o canto distante dos pássaros. Era a sensação de fechamento de ciclo, como quando a terra descansa depois da colheita sabendo que cumpriu seu propósito. Helena acordou com o sol entrando pela janela. Miguel ainda dormia ao seu lado. Ela ficou observando por alguns minutos, reparando em detalhes simples que agora tinham um peso enorme. A respiração tranquila, a expressão serena, a presença sólida. Pela primeira vez, ela não sentiu medo do futuro ao acordar. Sentiu curiosidade. Levantou-se devagar, foi até a cozinha e preparou café. O cheiro logo se espalhou pela casa. Miguel apareceu pouco depois, ainda sonolento. "Bom dia!" Ela sorriu. "Bom dia!" Ele se aproximou, a abraçou por trás, apoiando o queixo no ombro dela. "Dormiu bem?" "Melhor do que eu imaginava." Ele beijou de leve o cabelo dela. "Eu também." Tomaram café em silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio confortável, de quem não precisa provar nada. Mais tarde o advogado ligou. A notícia que vinha sendo esperada havia semanas finalmente chegou. A medida protetiva fora concedida. O homem estava oficialmente proibido de se aproximar, de tentar contato, de interferir. Helena desligou o telefone com as mãos trêmulas. Miguel acabou. Ele a olhou com atenção. "Como você se sente?" Ela pensou antes de responder. Livre e cansada, mas inteira. Miguel a puxou para um abraço firme. "Você foi muito corajosa." Ela encostou o rosto no peito dele. "Eu não teria conseguido sozinha." Ele respondeu com calma. "Mas foi você quem enfrentou." Naquela tarde, caminharam até o pequeno pomar que haviam começado juntos. As mudas ainda eram frágeis, mas estavam verdes, vivas, crescendo. Helena se agachou e tocou a terra. "É estranho pensar que tudo começou numa noite de medo." Miguel respondeu. "Às vezes a vida empurra a gente antes de ensinar a caminhar." Ela sorriu. "E às vezes coloca alguém no caminho." Ele assentiu. "Mas o caminho a gente escolhe andar." Nos dias seguintes, Helena tomou decisões importantes. Resolveu regularizar sua situação na região. Buscou documentos. Começou a pensar em trabalho ali mesmo, na fazenda. Não como alguém acolhida, mas como alguém que pertencia. Miguel nunca pressionou. Apenas caminhou ao lado. Certa noite, sentaram-se na varanda como tantas outras vezes. O céu estava limpo, estrelado. Miguel quebrou o silêncio. "Helena, eu quero te perguntar algo. E quero que você pense com calma." Ela virou o rosto para ele. "Pode perguntar." Ele respirou fundo. "Você quer ficar? Não por gratidão, não por medo do que deixou para trás, mas porque escolhe ficar." Ela sentiu o coração bater forte. Pensou na estrada, na cidade, na dor. Pensou também na terra, no pomar, no silêncio compartilhado, no respeito. "Quero, porque aqui eu posso ser quem eu sou. E porque com você eu não preciso diminuir para caber." Miguel sorriu emocionado. "Então fica, não como visita, como parte da vida que eu quero construir." Ela segurou a mão dele. "Eu fico. Mas só se a gente continuar escolhendo um ao outro, todos os dias." Ele respondeu com firmeza. "É assim que eu acredito no amor." Meses depois, a fazenda estava diferente, mais viva. Helena coordenava algumas atividades, trouxe novas ideias, deu novos sentidos ao lugar. Miguel observava, orgulhoso, sabendo que dividir não diminuía nada, apenas ampliava. Um dia, voltaram à estrada onde tudo começou. Não por necessidade, mas por decisão.
Helena desceu da caminhonete e ficou em silêncio. Aqui, eu achei que tinha acabado. Miguel ficou ao lado dela. Aqui começou. Ela respirou fundo, sentindo que aquela parte da história finalmente se fechava. Quando voltaram para casa, Helena entrou primeiro. Sorriu ao olhar ao redor. Essa casa agora tem outra história. Miguel respondeu. Tem. À noite, deitados juntos, Helena falou baixinho. Você sabe que não me salvou, não sabe? Ele virou o rosto para ela. Eu sei, eu só te encontrei. Ela sorriu e ficou. Ele beijou a testa dela. E vou continuar ficando. A fazenda adormeceu sob o céu estrelado. O pomar crescia. A terra respirava. E aquela história, que começou no medo e na solidão, se transformou em algo raro. Não era um amor de promessas exageradas ou finais perfeitos. Era um amor construído, com tempo, com respeito, com escolha. E por isso mesmo, era a mais bela história de amor de um fazendeiro e da moça que ele salvou. Não da estrada, mas da vida. Uma bela história de amor não foi pessoal? Achei incrível. E vocês? O que acharam? Deixe aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal. Até a próxima.